Bom dia, bom dia. Paz do Senhor, igreja. Estamos ao vivo pelo Mevão Oficial. Uma live chamada Mulheres na Adoração. Essa semana nós vamos ter 3 dias consecutivos de Mulheres na Adoração para estar com vocês, impartindo um pouco do nosso coração. Gostaria de chamar daqui a pouquinho a Mônica Solak, que é uma das nossas ministras aqui da Casa Mevan. Chama as tuas amigas, chama as mulheres para estarem conosco nesse período que nós vamos ter agora de uma ministração da palavra, impartir um pouquinho o nosso coração. E aproveitando disso, já para indicar, eu estou escutando aqui a Kari Jobe. Você já ouviu o novo CD dela? Maravilhoso. Deixar um pouquinho de fundo para nós aqui. Amém? Sejam todas bem-vindas no Mulheres na Adoração. Queria muito que você convidasse suas amigas. Glória a Deus. Nós vamos estar pelo canal do Mevan Oficial e pelo canal do Mevan Music. Glória a Deus. Sejam todas bem-vindos. E chama o povo para estar com a gente. Deixa eu ver quem está chamando aqui a gente. Mevan Music, eu vou chamar a Mônica. Bom dia, Mônica. Deixa eu abaixar aqui para a gente se ouvir. Glória a Deus. Também vou dar uma ajeitada aqui para mim também poder aparecer, né, Mônica? Bom dia, Deixa bom eu tentar dia. fazer O povo uma está coisa entrando. aqui. Acho que o povo está estranhando ter um devocional agora pela manhã. Opa, o que aconteceu, Jesus? Eu tô tentando fazer um negócio aqui, porque a minha câmera não tá 100%. Aí eu tô me ajeitando aqui. Só que essa Não maneira deu não deu certo. certo, não. Deixa na mão qualquer Não deu coisa, certo. Mônica. Isso. Está na mão que é Aí, o povo já está junto com a gente. isto, ali. Eu tô meio anuviada aqui, mas está tudo bem. Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui. Eu queria abrir esse nosso primeira live das Mulheres na Adoração com Salmos 92, que diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e de noite a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com solenidade da harpa, pois me alegraste, Senhor, com os teus feitos. Exaltarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. Eu queria iniciar esse nosso devocional, né? Esse devocional das mulheres na adoração, falando um pouquinho para o pessoal qual o objetivo desses 3 dias. A gente está falando um pouquinho com as mulheres, principalmente, que fazem parte, né? Ou aquelas, né, Mônica, muitas vezes que são adoradoras em casa, as mulheres que têm um chamado, é justamente para desmistificar justamente isso, né? Que só quem está com o microfone na mão que é um adorador, e não é isso, né? Nós estamos tendo o nosso curso online agora, está o adoradoresreais.com.br, que é justamente uma plataforma para essas mulheres estarem com a gente. A gente vai ter mentoria também por esses dias. E o meu módulo, eu coloquei 7 chaves, né, forjando caráter. Entre eles, unidade, falei sobre unidade, identidade, processos, autoridade, humildade e sobre as vestes, né? E hoje eu queria falar um pouquinho contigo, Mônica, sobre identidade. Falarmos um pouquinho do que Deus tem colocado sobre as nossas vidas, esse processo de a gente
da gente se encontrar naquilo que a gente foi chamado para fazer, naquilo que Deus tem é, colocado dentro de nós, na convicção, né? Porque eu coloquei aqui, ó, uma das coisas que eu ministro no módulo do Mulheres na Adoração, é justamente isso, que muitas vezes a gente acaba tendo assim no meio do patinho feio e acaba não indo nem para frente nem para trás, né? A gente acaba não exercendo o nosso chamado e sempre se vitimizando nas coisas. E isso é uma falta de Uhum. identidade muito grande, a convicção daquilo que Deus te chamou para fazer. E eu queria conversar com você sobre isso um pouquinho, sobre esse teu processo que você viveu. A Mônica está há muitos anos, né, ministrando, mais de 20 anos, né? E com certeza teve suas crises, assim como todas as mulheres passam por esse processo, né? De uma crise de identidade, no chamado, às vezes em qualquer outra situação, às vezes até mesmo na questão secular, no trabalho, se é aquilo que ela quer fazer para a vida dela, né? Às Uhum. vezes a questão do relacionamento também, às vezes está iniciando um relacionamento e não tem certeza se é aquilo que quer. Enfim, queria que você compartilhasse um pouquinho sobre o teu processo de identidade nesses anos que você está conosco, os anos que você ministra, que você está no Senhor. A identidade, o reconhecimento da nossa identidade em Deus, ele vai muito além, porque aqui a gente está aquela palavra do pastor Juscelio lá que a gente tem, eu também tenho aqui, até foi um presente que você me deu, que é o mundo do homem e o universo da mulher, né? Eu Porque a estava mulher, lendo aqui. ela é tão... existe uma profundidade, uma complexidade tão grande, uma simplicidade complexa na mulher, né? Uhum. A mulher, ela tem um universo muito grande e de reconhecimento de emoções, né? A gente chora quando tá feliz e ri quando tá nervosa. É uma coisa até um paradoxo tão grande, mas o reconhecimento da nossa identidade e a gente entender quem a gente é em Deus é uma construção diária e também uma desconstrução de muitas coisas, porque muitos de nós não nascemos no Evangelho, né? E apesar de tudo, eu vim muito pequenininha para Jesus, né? Mas é engraçado, sabe, se o que a nossa identidade, isso que é uma coisa interessante, a nossa identidade ela não está atrelada ao dom que eu tenho, mas sim quem eu sou, para então exercer o dom, exercer, e nós no Porque serviço muitas profético da... confundem isso, né? Exatamente. Muitas pessoas confundem justamente isso, né? De saber se eu não toco, eu não canto, eu não, né? Não tenho uma, ou se eu não exerço uma tal função, então tem justamente essa grande dúvida, é verdade. Porque a identidade não é o que eu faço para ser, mas o que eu sou para fazer. Isso é uma E frase já, aí, uma frase nossa aí, ó. Uma frase é, nossa. não é o que eu faço, não é o que eu faço para ser, mas o que eu sou para fazer. Porque se a minha identidade ela está fundamentada no que eu posso fazer, né? O que eu posso fazer, em algum momento, ele pode acabar. Nós mulheres, né, as mulheres na adoração, especificamente falando do ministério de adoração, eu já estou no ministério de adoração desde que eu me conheço por gente, né? E fui profetizada por isso. É tão interessante que foi uma afirmação do meu pai. E eu gosto de contar esse testemunho, porque assim, ó, o homem, o pai, né, o pai na vida da mulher, ele representa Deus. Ele afirma a nossa identidade ou destrói a nossa identidade. Por isso que eu vejo que existe hoje tanta guerra contra as mulheres, porque é um assunto até um pouco polêmico que eu vou falar. Por que existem tantos abusos vindo de figuras masculinas, principalmente de pais, de parentes, de homens da família, para destruir exatamente isso? Porque se você tem uma imagem masculina ferida, automaticamente você vai transferir isso para Deus. Você vai ter problemas sérios na sua identidade, do reconhecimento da sua identidade, porque aquilo que era para te trazer afirmação vai estar te trazendo dor e sofrimento, né? E o ministério de adoração na minha vida é interessante que a minha família, nós não somos de berço cristão.
né? Não somos de berço cristão, nos convertemos durante a caminhada. E interessante assim, eu fui a primeira da minha casa a receber Jesus na minha vida, com 8 anos. E os meus pais são frutos da minha vida, né? Então são frutos daquilo que Deus fez na minha vida. A partir de mim, eu saía de casa para ir para a escolinha bíblica dominical e eu voltava para casa. Muitas vezes eu apanhava um safanão porque eu tinha fugido, né? Para ir pro coisa, mas eu continuava e isso fez com que plantou uma semente no coração dos meus pais e hoje meus pais já são pastores há mais de 30 anos, né? São pastores, a minha família foi alcançada. Mas uma coisa muito interessante no Ministério de Adoração é que o meu pai, quando nós abrimos a primeira igreja que nós abrimos num lugar muito, muito simples, na cidade de Campo Alegre, e eu comecei assim de uma forma muito simples, o reconhecimento do dom, né? Daquilo que Deus tinha para fazer. A nossa igrejinha era uma igrejinha de tenda de lona preta, com chão de serragem, e não tinha músico na época. Né? E o meu pai, ele fez um propósito com Deus na época e orou. E orou durante 6 meses pedindo para Deus um músico, alguém para ministrar o louvor, mas eu não sabia disso. E nessa época eu tinha 15 anos, né? 14, 15 anos, faz muito tempo, né? Muito tempo. E aí o meu pai conta que quando ele terminou os 6 meses de oração, eu cheguei e pedi para ele um violão. Mas eu não sabia, ou seja, o meu pai estava orando por mim, ele estava me afirmando em Deus sem que eu soubesse. E ali foi tão interessante, Sil, porque assim, ó, eu nunca estudei violão. Não que a gente não tenha que estudar, a gente precisa estudar, precisa aperfeiçoar. Sim. Mas eu peguei, e o meu pai me comprou aquele violão, começo, então aquele começo ali, né? Isso. Então eu fui aquela resposta, né? Eu fui a resposta da oração do meu pai. E aí ele foi e comprou um violão para mim. E numa tarde eu sentei com um amigo lá e ele me ensinou dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Uma tarde. E dali eu saí tocando, né? Em 15 dias eu já estava tocando na igreja. Aí nós ganhamos e é tão assim, ó, porque todas essas fases na minha vida foi o meu pai que fez para mim. Aí a gente ganhou uma caixinha da Fran. Quem lembra daquele tempo que botava o microfone de karaokê, a caixinha, botava tudo ali na caixinha. E eu ganhei uma guitarra. Imagina, eu não toquei nem violão. Depois aí nós ganhamos uma guitarra. Mas só que não tinha pedestal. A gente tinha um microfone que parecia um sorvete seco, né? E eu falo isso, mas olha, eu glorifico a Deus por tudo aquilo. Aí o meu pai foi e fez um pedestal de cano de PVC. Fez um pedestal todo bonitinho para mim usar ali. E assim toda uma situação para te inserir então, no ministério, né? Exatamente. E ali eu comecei, foi dessa forma que eu comecei o Ministério de Adoração. Mônica, e a identidade... Mas deixa eu só te fazer uma perguntinha. E nesse começo aí você já teve um sentimento de que era aquilo que você nasceu para fazer? Qual foi o teu sentimento nesse começo? Né? Ou você teve os seus altos e baixos, assim como todo mundo às vezes iniciar, né? Na verdade, é esse ponto que eu ia tocar. Aquilo que nós nascemos para ser, os dons, os talentos, as ferramentas que Deus tem através da nossa vida, elas de alguma forma elas vão aparecer mesmo sem que você saiba. Eu me lembro que muito pequenininha, eu morei na cidade de Rondônia, né, quase 4.000 quilômetros daqui, eu morei lá, e a igreja, na época, nós éramos, né, da igreja católica, e a igreja católica lá já era assim, já tinha muito louvor, muita adoração, bateria, era bem diferente do que eu via aqui no sul, né? E eu já tinha uma afeição muito grande por aquilo. Eu cantava em coral desde pequenininha, né? Desde que eu me conheço por gente. Gente, na religião eu era apaixonada, aficionada por aquilo, né? Depois a gente tem que fazer quebra de muitas coisas. Eu cheguei a ser anjinho de procissão, de coisa, cantar em procissão, né? Então, tá bom. Lá eu era um anjinho, né? Continuo sendo. Continua sendo. Então, mas
hoje, a gente, na maturidade, vendo tudo isso, Deus já havia plantado, porque tudo aquilo que eu nasci para ser já está dentro de mim. Por isso que a viagem, a descoberta da nossa identidade, ela não é uma viagem para fora, ela é um reconhecimento, é você entrar para dentro. Aí entra E uma outra descobrir. questão, né? De vencer as feridas até você se encontrar dentro do seu propósito, descobrir como a Irani colocou ali, preciso descobrir o meu propósito, até você se descobrir, você ter a convicção daquilo que realmente Deus te chamou para fazer. E aqui nós não estamos falando somente para pessoas que estão em cima do altar, estamos falando de qualquer situação, né? Mas é vencer as tuas próprias feridas nesse processo, né? As feridas que no caminho vai acontecendo. Então, é um grande desafio você se olhar para dentro de si e ter essa Uhum. convicção. Um longo caminho que a gente acaba percorrendo, né, Mônica? E, na verdade, um caminho sempre em construção. Sim. Porque sempre, e eu acredito assim, ó, eu tô lendo um livro agora muito, muito forte, que assim, eu vou indicar esse livro para todas as mulheres, porque é fantástico, é Em Busca da Alma Feminina. Eu tô lendo esse livro aqui, ó. Olha, uma Meu, dica pensa nossa num aí para livro mulheres na adoração, em busca da alma feminina. fantástico, fantástico. E é um livro interessante que é escrito pelo os escritores John e Stacey Eldridge, não sei se é assim que se fala, e é o esposo e a esposa, o casal escrevendo o livro, sabe? Porque Fala sobre mulher e ele dá a visão dele, então é muito interessante, é muito forte. E esse livro, assim, então, a mulher, porque nós mulheres, Deus nos fez assim. E não adianta a gente querer esconder isso. A mulher, ela é um universo. A mulher, ela nasceu para expressar a beleza de sabe Deus. que eu tava esses dias vendo justamente uma que eu peguei a base para ministrar o curso Mulheres na Adoração foi o DVD de Juscelio, justamente isso, do o mundo do homem e o universo da mulher. Porque a gente é um Uhum, leque tão grande, né? Nossos uhum. sentimentos, a maneira que nós reagimos a algumas coisas. Nós somos um leque. O homem é um pouco racional, é mais objetivo muitas vezes, né, Mônica? Então, a mulher tem um vasto de sentimentos que acabam nesse processo aí, muitas vezes atrapalhando se não sabe lidar com as Por situações. isso que a identidade, entender a nossa identidade em Deus como mulher, né? E sendo mulher, entendendo isso, então começar a descobrir os dons, o talento, o nosso objetivo de vida, né, em Deus, que o nosso objetivo não está pautado em eu ser uma ministra de louvor e adoração, mas em Sim, eu ser mulher. Eu sim. sou uma mulher em Deus, né? E Deus me deu um ministério, né? Cada uma de nós também, as mulheres, nós fluímos nos 5 ministérios. Nós tivemos a live há poucos dias atrás, e eu estou repetindo isso, já repeti isso várias vezes, porque às vezes ao longo da caminhada tem certas frases, certos insights, assim, que eles vêm, eles te trazem uma clareza, e é o próprio Espírito Santo trabalhando na nossa vida, né? Uhum. E a pastora Thaís, né? Hum. Ela falou isso. Eu sou um profeta que usa a ferramenta da música, a Uhum. ferramenta da adoração. E é tão interessante porque, assim, ó, a música, eu acredito que a música, quando Deus fez, o céu é musical, né? Tudo tem música. Eu acredito que quando Deus estava construindo a terra, ele estava ouvindo lá uma sinfonia maravilhosa. Só Uhum. que eu já viajo. O profeta, ele vai longe. E ele vai Vai assim, longe, a né? gente Vai longe. e, e eu acredito que a música, ela expressa muito o universo da mulher, Uhum. porque a música é muito vasta, a música ela é infinita, né? Sim. A construção ela é infinita. E esse livro aqui, ele começou a trazer isso. Então, começou a trazer isso, a mulher, ela nasceu para expressar a beleza de Deus. E quando Amém. a gente Uma está porta. no ministério, né? Quando a mulher ela está no ministério profético da adoração, porque a mulher ela é muito sensível, né? A mulher ela é muito sensível, a mulher curada, porque se você não tiver a tua identidade restaurada, vai ser uma catástrofe.
Porque automaticamente você vai levar todo esse teu sentimento para cima do altar, para cima da plataforma, na Exatamente isso. manifestação profética, e você vai esgotar a tua alma Sim, e não o é propósito, né? justamente isso. É nesse processo aí que acaba acontecendo muitas situações que a pessoa não consegue lidar. Umas coisas que eu coloquei aqui, que quando a gente, por exemplo, assim, não tem a identidade restaurada, resolvida em Deus, a gente acaba tomando a síndrome do patinho feio, vitimismo como capa, e acaba tendo baixa autoestima, sentimento de inutilidade, vergonha, Uhum, medo, e acabamos entrando num uhum, casulo, que eu chamo casulo da timidez. Então, tipo assim, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Mas se você tem a convicção de você e você foi chamada para aquilo, você rompe essas barreiras, né? Só que, como você uhum. falou, você acaba dentro de um ministério, assim como do louvor, e assim como qualquer outro que você esteja exercendo sua função no diaconato, servindo, às vezes, numa cozinha comunitária, às vezes em outro setor do ministério, você acaba expurgando isso aí de uma forma com, né, os problemas de relacionamento, principalmente. Principalmente Uhum. os problemas de relacionamento. Então, porque daí o que acontece? Às vezes, se tem a pessoa, quando não tem a convicção daquilo que foi chamado para fazer, tem a questão da competição, aí já vem tanta coisa para fora, né, Mônica? E você acaba gerando um transtorno por não estar resolvida Sim. consigo mesmo. Não é o problema, É, não e são os essa que... outros. Eu tenho a pastora Esther sempre Uhum. ministra algo no meu coração, pastora Esther, que o problema não é o outro, o problema sou eu. Primeiro em mim Uhum. que o senhor vai fazer. Primeiro em mim. Isso é muito importante, porque às vezes você acaba olhando somente para os outros, que os outros estão fazendo, mas não. Primeiro sou eu. Primeiro eu tenho que me consertar aqui, ó. Eu. Então, muitas vezes, dentro do ministério, a mulher acaba aflorando esse tipo de comportamento, né, por não estar resolvida no Senhor, né? Aqui o Admar colocou assim: como descobrir o propósito e ativar a identidade. Como descobrir o propósito, Mônica, no seu ponto de vista? Eu, eu acredito assim, ó, porque tudo na nossa vida, eu vou trazer de novo, porque é uma palavra que eu estou remoendo nesses dias aí, é, e foi algo que Deus trouxe ao meu coração, né? Porque eu não acredito, nós não vivemos por resultado. Porque se você viver por resultado, quando você não tiver resultado, acabou para Isso. você. Uhum. Aumentado só no resultado, acabou para você. Por isso que essa foi uma palavra que Deus Aí é me deu. outra coisa para resolver: frustração, a Exatamente. depressão. Eu acredito, por isso que eu acredito que a nossa vida ela é pautada em frutos. E o fruto, ele não é o resultado. Essa foi uma palavra, isso foi no sábado à noite. A gente tava com algumas amigas, elas até estão online aqui, algumas delas, e a gente estava sentada conversando na beira da praia, assim, né? Conversando um pouco, tomando aquele assim, num lugar bem ruinzinho, assim, a gente estava ali. E o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas no meu coração. Sabe quando Deus vem, aquela que a gente falou ontem, né, na live lá, aquilo que vem fresquinho, assim, né, veio na hora. E tanto que eu falei aquilo e depois eu disse, caramba, eu não tinha parado para pensar nisso. Porque o A fruto, ele revelação, não né? exatamente, ele não é o resultado da árvore. Ele é uma manifestação da essência da árvore. Ele não é o resultado do plantio, O entendeu? fruto, E isso olhando repita, para a Mônica, questão o espiritual. fruto. É a essência da árvore. O fruto é a expressão da essência dessa árvore. E como é que eu vou descobrir a essência dessa árvore? Primeiro eu vou ter que plantar a semente na terra. Uhum, E a semente, se o grão caindo na terra não morrer, uhum, não dá fruto. uhum. Então o grão vai lá, ele vai ter que morrer na terra para renascer, para construir a sua essência. E como é que eu construo essa essência? Mergulhando no Senhor. Porque a nossa vida é construída no Senhor. A nossa vida como mulheres, por isso que eu acredito, a mulher como edificadora, né? A edificação, eu vejo a edificação, ela é construída num lugar de oração. A mulher, ela tem sobre si um legado
de oração. A mulher, não que Sim, o homem não precise orar, não precise buscar, mas a mulher, ela tem um justamente. legado, né, de oração. E é nesse lugar que nós nos descobrimos, porque tudo na nossa vida é construído através do quê? Do relacionamento. Como é que eu vou descobrir? Lembra que eu falei lá no começo que o meu pai profetizou, o meu pai orou, o meu Uhum. pai comprou. E é tão interessante, assim, ó, eu digo que a minha história, ela é muito maluca, porque assim, ó, nós viemos para Jesus, né, eu sou a filha mais experiente, né? Que esse negócio mais velho, né? A filha mais experiente. Eu tô com 45 anos hoje. Então, quando nós viemos para Jesus, eu tinha 8 anos, né? Os meus pais já estavam casados há 9 anos, né? Quando eu vim para Jesus. Então, o que que acontece? 9 anos não, muito mais, porque os meus irmãos já eram nascidos. Uhum. Eu sou a mais nova, já tinha até o meu outro irmão, só confundi as matemáticas aqui. Mas mesmo a gente estando lá fora, a gente não conhecendo Jesus, o meu pai sempre foi o meu herói. Uhum. Sabe, na questão de paternidade, eu não tive minha identidade ferida. Eu digo que de alguma forma, sabe, Deus me guardou. E o meu pai era uma pessoa de vícios, né? Uma pessoa cheia de coisas bem complicadas, assim, né? No seu caráter, Uhum. dentro de casa, mas mesmo assim, e de alguma forma, a minha identidade em Deus ela foi protegida, né? Uhum. Nessa questão da paternidade. Mas é claro que tiveram inúmeras outras coisas que vieram me ferindo. Outras figuras de paternidade me feriram e me feriram muito, marcaram a minha história e podiam ter matado aquilo. Uhum. Mas quando a gente mergulha em Deus, Sil, é em Deus que a gente vai descobrir a nossa identidade. Uhum. É em Deus que a gente vai descobrir o nosso propósito, porque a partir da nossa identidade, a identidade é o que eu sou, então eu vou descobrir aquilo que eu nasci para fazer, aquilo que eu Sim. nasci para ser em Deus. É. Mas não é esse que eu sustento, porque Uhum. hoje eu pretendo continuar adorando, né, ministrando, adorando a Deus com meu instrumento até Jesus voltar, que eu acredito que isso vai ser muito em breve, né? A gente tem orado por isso. Então, mas essa expressão, e eu descobrindo o meu propósito, eu vou começar então a delinear essa carreira em Deus. E essa carreira em Deus vai ser a partir da minha casa, né? O meu propósito inicial, eu sou mulher, eu sou uma mulher. Sim. E sabe, Sil, isso é tão forte que eu tive uma experiência, uma época, eu não vou contar a experiência, mas o fruto dela, a essência dela. E a frase de Deus para mim, diante daquela experiência, o Senhor falou assim: eu permiti que isso acontecesse no seu coração para que você entenda que você ainda é uma mulher. Uhum. Ou seja, a minha identidade estava ali, eu sou uma mulher. Eu Uhum. nasci como mulher, né? Eu nasci como um homem. E Deus colocou muitas coisas, por isso que eu acredito que tudo já está dentro de nós. E a Sim. descoberta desse propósito, ela vem na caminhada. Deus vai direcionar para você, você é um profeta, você é um evangelista, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E só que Deus nunca vai entregar o prato pronto. É. Sempre é uma progressão, né? É É um dia a ensinamento diário, dia. como você falou, né? É um ensinamento diário. E Uhum, tem situações também, Mônica, que acontecem que nos levam para o propósito do Senhor. Tem situações que realmente vêm para provar o seu coração, provar no que você está firmada, né? Por exemplo, tem um caso, falando diretamente do louvor, que uma época tinha uma irmã congregando conosco, estava ali no ministério, e de louvor, só que quando a gente assumiu o Ministério de Louvor, a gente começou a fazer as avaliações, né, Mônica? Porque, querendo ou não, era uma época que não era nossa gestão, em outras palavras. E essa irmã realmente uhum, não tinha condições de estar cantando, realmente não tinha. Ela mais atrapalhava dentro de um corpo, o sentido da dinâmica, não conseguia exercer realmente a função do canto. E eu chamei ela para conversar nesse sentido, porque não fazia aula de canto, enfim. E na época, né, que vamos assim dizer, deu essa pausa para ela poder saber para onde ela iria, se realmente iria continuar, ela começou depois a desenvolver a dança ali, o pessoal da dança, que não sei se você lembra que tinha as uhum, mulheres casadas ali da dança, que eu acho que a Beta sim. quer voltar, que tem mulheres ali que tem isso dentro delas, e ela se achou, ela se encontrou.
depois de muito tempo, eu sempre Uhum. fiquei com o meu coração apertado nessa situação, sabe? Sempre fiquei. Sempre Uhum. fiquei porque é uma pessoa muito querida. Só que a gente tem que entender que nós estamos dentro de uma função, nós precisamos exercer, né? Com habilidade, Uhum. né? Aquilo que Deus nos chamou. E, e ela veio me agradecer. Ela falou assim, pastor, eu queria te agradecer. Aquele período eu não entendi o teu direcionamento. Eu não entendi a situação, fiquei um pouco chateada. Mas hoje eu queria te agradecer porque eu me encontrei. Eu sou realizada hoje porque eu sempre tive dúvida. Então, eu acredito que quando as Uhum. pessoas realmente sabem para aquilo que foi chamado para fazer, isso leva o meu coração a entender isso, né? Ela tem uma satisfação, um prazer naquilo que ela está fazendo, ela desenvolve com toda a energia, com toda a garra, sabe? Com todo o vigor, porque ela tem dentro dela não somente a convicção, mas ela tem prazer em fazer aquilo, estar fazendo aquilo, independente das circunstâncias, entende, Mônica? Que você tenha certeza que você está no centro da vontade do Senhor. E tem esses percursos que às vezes acontecem, que a gente precisa. Às vezes tem situações que é para nos desestruturar, nos abalar, né? Mas tem situação que é Deus encaminhando, Deus transicionando você para um outro propósito. E muitas mulheres às vezes se perdem nisso e acabam desistindo de tudo. Não prosseguem naquilo que estavam e também não vão para outra coisa, não buscam outra coisa. E acabam se perdendo no propósito. Né? Então, eu acredito E, que tem esse percurso que muitas vezes nós passamos para forjar o nosso caráter. e as mulheres, né, falando especificamente, né, do universo feminino, a mulher, nós somos um quebra-cabeça fantástico, né? E num quebra-cabeça, quando a gente está montando um quebra-cabeça, você já percebeu que às vezes tem algumas peças que você coloca no lugar, até parece que ela encaixou ali. Uhum, Até parece que é aquela peça, mas não é exatamente daquele lugar. Porque para que ela encaixe, às vezes ela vai ter que desencaixar a outra peça. Mas quando ela encontra o lugar exato, ela faz uhum. com que a outra peça também se encaixe. E a Sim. mulher, porque você já percebeu, aonde tem mulher, sempre tem muita alegria, tem muita fala, tem 10 mulheres numa mesa, as 10 mulheres estão falando ao mesmo tempo e todas elas estão se entendendo, né? Uhum. É uma coisa muito maluca isso, mas a gente entender isso, porque quando a gente entende, né, as mulheres juntas nós podemos construir esse livro aqui, ó. Eu tenho certeza que esse livro, tanto que assim, eu fui procurar essa semana aqui na nossa livraria aqui, não tinha porque está esgotado na editora. Não tinha, ele estava esgotado na editora, né? Uhum. E esse livro, ele fala muito disso. Tudo, a mulher, ela tem uma expressão muito importante na história da construção do universo, da construção de Deus. Tudo que Deus fez, em tudo que Deus fez, a mulher está. Jesus, quando veio à Terra, Deus fez ele nascer de uma mulher. Entendeu? Então, mulher, não estou querendo aqui levantar um universo feminista de forma alguma, É. mas nós estamos falando de identidade. Quando a gente Inclusive, entende. inclusive na questão ali, num dos módulos do curso Mulheres na Adoração, eu falo sobre autoridade, eu pego justamente isso. A questão Uhum. da submissão da mulher, que hoje em dia está visto de uma forma tão às vezes errada, como se fosse É como se você fosse só um capacho. E a submissão, primeiro, ela começa a Deus. negligenciada de alguma forma. É. E é justamente isso. Nós vamos muito mais longe quando nós nos sujeitamos a uma autoridade. Então, as mulheres que estão conosco, os homens também, porque a plataforma do Adoradores Reais, a gente está batendo nessa tecla que não é somente para músicos. Nossa intenção é alcançar os músicos, exércitos de adoradores, mas é para você gostaria de estar entendendo sobre adoração e se você já está inserido, né, já está inserida nesse universo da adoração, é justamente para isso, para poder te dar um entendimento, poder te conduzir no módulo Mulheres de Adoração. A Mônica também
dar um módulo sobre técnica vocal, né? Na verdade, os fundamentos, né, Mônica, da técnica Uhum. vocal. Eu trato alguns assuntos justamente que vêm confrontar muitas vezes, porque, por exemplo, você citou a questão da submissão, não adianta, quando a mulher, né, um dos exemplos que eu dou é quando a mulher tem problema de relacionamento, de sujeição e de relacionamento com uma liderança, se, por exemplo, assim, no meu caso, eu e o Cristiano somos do Ministério de Louvor, meu marido está junto. Meu marido não tem problema com o líder. É um homem sujeito, submisso, mas se eu tenho, eu acabo influenciando ele. Olha o Sim. poder da mulher, entende? Então, daí são Uhum. duas pessoas com problema de relacionamento com o líder. Mas uma, que é a mulher, muitas das vezes, né? Por não ter o equilíbrio dentro dela em algumas áreas, tratada em algumas áreas. E é justamente um dos pontos que eu trato é sobre a identidade e sobre a autoridade, que você precisa entender a sujeição, para você ir mais longe, porque um dia, se o Senhor te levantar como liderança, você percorreu um caminho sadio, né, Mônica? Percorreu um Sim. caminho sadio. E é justamente isso, falando para o pessoal que está conosco, que é a nossa plataforma, né, Mônica? A gente poder, de alguma Uhum. forma, partir aquilo que a gente viveu durante todos esses anos, como ministros, né, Mônica? Porque E é a uma gente. dificuldade. Ô, Mônica, vamos falar uma coisa. É uma dificuldade das mulheres se sujeitar, né? E você É uma sabe que uma vez eu tive dificuldade das uma mulheres. experiência com Deus e o Senhor, exatamente nessa questão da submissão. E o que mais me foi interessante o Senhor falou assim comigo, no final daquele processo, quando eu já não suportava mais, eu não estava entendendo, porque eu cheguei e eu falei para Deus, Deus, contra o que eu estou lutando? Com quem eu estou lutando? O que está acontecendo? E eu preciso de uma resposta. Se o Senhor não me mostrar, eu não consigo mais. Eu não vou conseguir ir à frente. Eu estava assim num lugar de depressão tão profundo por não entender aquilo. E aí eu dormi e eu tive um sonho. E quando eu acordei, aquele sonho foi muito forte, o Senhor me deu a resposta naquele sonho. E quando eu acordei, o Senhor falou assim: o teu problema não é de submissão a homem, à autoridade de qualquer outra pessoa. O teu problema de submissão é a mim. É comigo o teu problema de submissão. E a partir do momento que hoje você se submete a mim 100% como Senhor, todo e qualquer nível de submissão à sua volta. Porque quando a gente fala de submissão, né, Sil, a gente não está falando só de submissão a marido. Nós vamos ter vários tipos Sim. de submissão a todo e qualquer tipo de autoridade que Deus dá. E a submissão, ela nos coloca num lugar de descanso, proteção e crescimento. Uhum. Entendeu? É É justamente cura, isso. renovo e chamado. Eu sou Sim. curada, eu sou renovada nesse lugar e então eu vou impulsionada para exercer o meu chamado. Por exemplo, eu já exerço, né, desde novinha, o chamado da adoração, né, o ofício profético da adoração. E uma das coisas que eu percebo, é engraçado que a gente vai falando aqui, vão vindo tantas coisas, Deus vai dando e a gente se torna uma pessoa que vai multiplicar muitas outras pessoas. Em Sim. todos os lugares por onde passei, Deus me fez. Eu me lembro de uma situação, tem um pastor, que até hoje ele é de uma igreja local, uma pessoa bem sucedida no seu chamado, no seu ministério. Mas lá na cidade de Joinville, eu lembro que eu estava passando pelo corredor, porque assim, o meu ouvido ele é extremamente sensível à voz. Eu ouço até o sussurro, se o mosquito suar em Lá Maior, eu vou ver que o mosquito está sussurrando em Lá As Maior. irmãs do Mevan que ficam do teu lado cantando, fique esperta. E aí eu lembro que eu estava passando no corredor da igreja que eu congregava e eu estava montando um coral na época, né? Os diversos corais que eu já montei, né? Alegria da minha vida. Se não for aqui, eu vou reger no céu, né? Em nome de Jesus. A gente tá sempre nessa luta. E aí, eu lembro que eu passei no corredor e eu ouvi a voz daquele homem. Ele é um tremendo barítono, assim, mas ele estava lá no meio do povo e disse não. Aí eu voltei para trás, eu ouvi de novo, né?
E eu disse, caramba, e fui e conversei com ele. Eu disse assim, você já ouviu a tua voz? Essa tua voz é maravilhosa, que coisa mais linda, a gente está precisando de homens no coral e tal, e papapá. E aí eu fui lá e trouxe ele. E para minha surpresa, Silvana, o que que aconteceu? Ele não só foi destravado ali no coral, ali começou uma caminhada. Ali ele se tornou um ministro de louvor, depois, nessa caminhada, um ministro da palavra. E um ministro da palavra abençoadíssimo. Uma pessoa assim que, né, que traz coisas tremendas, assim. Cara, de uma passagem de uma. Foi destravado ali algo, né, Mônica? Exatamente. Eu simplesmente estava passando no corredor e ouvi a voz dele. Você entendeu? Então, aquilo que Deus fez em mim, eu acredito, né? Tudo que Deus faz em nós, através de nós, Ele vai trazer uma multiplicação no corpo. A mulher, ela nasceu para gerar. Por exemplo, hoje, né? Hoje, o meu grupo de adoração ali são todos homens. Né? A gente dirigindo, são três, a parte do meu grupo de adoração são todos irmãos. Né? O baterista, o guitarrista, o baixista, são todos irmãos. Aí só o tecladista que não é, né? Sim. Mas é interessante que Deus começou a falar muito sobre a questão geracional. Então, tudo que Deus faz na nossa vida é geracional. E a mulher restaurada, curada, no lugar da adoração, no serviço profético da adoração, Amém. Ela vai muito bem, né? Ela vai trazer coisas tremendas vivendo isso. Até Mônica, quando Deus permitir. Você falou algo interessante. Qualquer dia nós vamos fazer uma live para falar sobre... porque a gente fala muitas vezes que a mulher tem um radar, mulher sensível, pega as coisas no ar. Mas a mulher é uma grande profeta, muitas vezes, né? Acaba tendo esse encargo. Vamos falar um pouquinho disso qualquer dia. Para ajudar essas mulheradas aí, para ajudar esse povo. Enfim. Até eu trouxe uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que a gente não está aqui querendo desmerecer os homens, de forma alguma. Sim. Mas a sensibilidade que a mulher tem. Por exemplo, assim, uma mulher está dormindo lá no outro quarto, o bebê está dormindo no outro quarto. O bebê respirou diferente. A mulher acorda. Sim. O filho está na escola. Aconteceu alguma coisa lá. Pá, aconteceu alguma coisa com o marido. E muitas vezes, assim, aí eu ouvi um pastor, uma vez eu dei muita risada, né? E foi um pastor que falou isso. Ele diz assim, aquilo que a mulher, por essência, ela traz, o homem tem que se converter, se batizar, ser batizado no Espírito Santo, falar pelo menos umas 10 línguas estranhas para ele chegar nesse lugar. Mas isso porque isso é uma particularidade que Deus deu para a mulher. É uma sensibilidade. Se Maria não tivesse sensibilidade, imagina, Maria era uma adolescente. Quando ela ouviu aquela voz, eu vou colocar um filho dentro da tua barriga, você é virgem. Eu vou colocar um barriga. Se ela não tivesse essa sensibilidade da mulher que Deus colocou dentro dela, ela não teria gerado o Salvador do mundo, né? Então, essa sensibilidade, cada um no seu papel, né? Verdade? O homem tem algo muito especial, a mulher tem algo muito especial, e juntos, né, seja no nosso lar, seja no Ministério Profético da Adoração, por exemplo, dentro do meu grupo ali, tem o pastor Alessandro aqui, né, que também ministra um módulo sobre a guitarra eficaz na nossa escola. Muitas vezes eu me submeto a perguntar, será que isso é legal? Vamos construir isso, vamos construir aquilo. Né, com os meninos ali na adoração, que já tem também uma longa caminhada, né, a gente caminhando junto, a gente sendo moldado junto e vivendo isso, expressando. Então a gente vai estar sempre se sujeitando uns aos outros, né? Então por isso que entender... Esse é o grande desafio, né? Da gente estar dentro do corpo de Cristo, né, caminhando, sendo aperfeiçoados, né? O ferro afiando ferro, né? E podemos nos permitindo sermos aperfeiçoados pelo Senhor. Esse é o nosso grande desafio, né? Esse é o nosso grande desafio. E a questão geracional também é uma boa dica da gente também estar falando qualquer dia desse também, que isso é muito importante. As mulheres terem esse discernimento de como elas né, conduzem a sua geração, né? A mãe dos meninos é o grande exemplo disso, uma mulher
humilde, uma mulher, sabe, temerosa ao Senhor. Então, assim, tem todos esses detalhezinhos que fazem com que a sua geração vá muito além. Amém? Então, daqui a pouquinho vão estar. Amém. Eu queria estar orando agora. Tem pessoas de Roraima, Belém do Pará com a gente nessa manhã, pessoal do Rio Grande do Sul, BH, tem o pessoal aqui de Novo Gama, em Goiás, muita gente estando conosco nessa manhã. Nós estamos falando aqui, vamos ter 3 lives. Hoje é com a pastora Mônica Solek, amanhã vai ser com a Dani Silva, esposa do Reuel. Também vamos ter a Suelen Cálita na quinta-feira pela manhã. São 3 ministras da Casa Mevan, que você, por hora que você estiver com a gente aqui na live, você vai ver, eu já conheço, já vi ministrando. E nós estamos falando sobre o módulo Mulheres na Adoração, que é um dos módulos aqui da plataforma Adoradores Reais. Então, você que está conosco na live, não conhece a nossa plataforma, acessa o link ali na bio. A Mônica está pelo Mevan Music, que é www.adoradoresreais.com.br. Nosso carrinho de vendas vai estar até quinta-feira. Eu gostaria muito que vocês participassem desse módulo com a gente. Nós não estamos falando só sobre mulheres da adoração. Esse é o meu módulo. Tem o módulo da Mônica, que fala sobre fundamentos da técnica vocal. Tem o módulo do pastor Alessandro, pastor Duda também, que fala sobre composição, que é muito bacana também. Você que quer aprender a compor ao Senhor. Tem também, a gente fala sobre caráter, né, do ministro, que é algo que o pastor Eliel também ministra. E a gente está aqui nesses 3 dias para fazer esse convite para vocês. Se vocês querem caminhar conosco nesse exército de adoradores que nós estamos abrindo uma mata fechada, né, Mônica? Essa mata fechada da plataforma de cursos do Ministério de Adoração do Mevan Music. E nessa manhã nós falamos um pouquinho sobre identidade, foi um pouco mesclado com autoridade e submissão, né, Mônica? E Deus abençoe vocês. Eu gostaria de estar orando nessa manhã. Queria que a Mônica orasse pelas pessoas que estão aqui. Justamente isso, para as pessoas serem destravadas em suas identidades, que elas possam encontrar esse lugar de descanso. Amém, Mônica? Amém. Nós cremos nisso, né? Deus, nós te louvamos por aquilo que o Senhor já tem feito. Amém. Por aquilo que o Senhor tem ativado e destravado dentro dos nossos corações. Mas esta manhã, Senhor, nós queremos declarar em nome de Jesus, porque o ouro encontrado na sua forma natural, ele veio em meio a muitos pedregulhos. Mas nós declaramos em nome de Jesus que esses pedregulhos, eles estão sendo tirados. E muitas vezes, para que esse pedregulho seja tirado, ele vai ser sim colocado no fogo. Ele vai ser exposto a muitos graus de calor, mas ali a sua essência vai vir à tona. Deus, e nós declaramos em nome de Jesus o reconhecimento sobre cada mulher, sobre cada homem, sobre esses adoradores que estão aqui, nos seus lugares, Senhor, que possam reconhecer a sua identidade, ser curados na sua identidade, curados nesse lugar, renovados nesse lugar, exercer o chamado profético da adoração. Nesses últimos dias tão importante, Senhor. Nós somos uma geração privilegiada, uma geração que verá o retorno do Senhor. E nós declaramos, Senhor Jesus, preparados, curados, alinhados e enviados para viver a verdade de Deus nos dias presentes. Nós liberamos, Senhor, essa unção e essa vida, esse entendimento, Senhor, sobre os adoradores nessa nação, em todas as nações da terra, onde essa palavra estiver sendo agora encontrada, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus que o ouro brilhará, Senhor, e a glória desta casa será muito maior do que a primeira. Em nome de Jesus, assim declaramos. Amém. Amém. Obrigada, Mônica. Obrigada por estar conosco nessa manhã. Tá bom? Amém. Te abençoe, beijão. Não esquece de salvar a live aí, tá? Vou salvar sim. Tá bom, Lívia. Um beijo grande. Tchau. Tchau. Então, gente, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Amanhã nós estaremos nesse mesmo horário com a Dani do Reuel, às 10 da manhã. Nós temos um encontro marcado aqui pelo canal do Mevan Oficial, Mulheres na Adoração. Chame o povo para estar com a gente. É um tempo que nós vamos estar tendo um devocional pela manhã. E eu gostaria muito que você nos ajudasse
a levar a palavra do Senhor, que de alguma forma aquilo que nós compartilhamos nessa manhã venha de encontro ao seu coração e faça toda a diferença. Um grande abraço para vocês, todas as mulheres que estão aqui, ó, mandando um abraço, dando um joinha, colocando um amém. Eu gostaria de ter vocês nesses 3 dias, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Deus abençoe.